Bom, meus amados irmãos, vamos pegar no assunto onde deixámos os nossos lançamentos. Nós ficámos exatamente no testemunho de Pedro quando ele foi pregar à casa de Cornélio. Aquele centurião da corte italiana que mandou chamar a Pedro porque o anjo do Senhor tinha falado com ele e tinha-lhe revelado que só há um abaixo do céu pelo qual podemos ser salvos, pelo qual podemos ser libertados e abençoados, e o seu nome é Jesus. Nós temos estado a estudar o temor de Deus. Irmãos, o que está falhando no mundo inteiro e na maioria das igrejas é exatamente este assunto tão importante. Bom, como estão pessoas aqui de restaurante, eu não devia talvez dizer o que eu vou dizer, mas eu vou dizer porque veio agora o meu pensamento. Às vezes sucede que lá em Portugal é muito fácil vender um coelho por um gato, ou um gato por um coelho, porque as pessoas não se importam, não têm temor de Deus. Eu espero que aqui não suceda isso, até mais porque os americanos nem gostam de coelho. Mas o que é que está faltando no mundo? O que é que está faltando nas business? O que é que está faltando nos lares? O que é que está faltando nas igrejas? É exatamente a falta de respeito por Deus. Temor não é, não foi, nem nunca será medo. Temor é uma santa submissão, um santo respeito que é devido por nós ao Senhor. E o irmão pode perguntar, mas na igreja também está faltando? Bom, irmãos, que Deus nos guarde. Porque quando nós ouvimos falar da simplicidade do Evangelho de Cristo, normalmente os ministros todos deviam ter uma condição inflexível de pregarmos a verdade sem nenhum interesse humano, porque está escrita a palavra de Deus que nós temos que dar de graça o que de graça recebemos. Será que eu posso falar agora? Posso falar? Quando alguém for ter consigo pregando o Evangelho no hall de receber algum dinheiro, manda essa pessoa para fora de casa. Quando alguém for ter consigo e lhe apresentar as bênçãos de Deus através do dinheiro, faz favor de cerrar a porta e voltar as costas a tal criatura. Mercenário não significa servo do Deus Altíssimo. Que Deus guarde os irmãos e a mim de encontrarmos tais criaturas no mundo. Mas há, porque estes são os sinais dos últimos dias. Diz que nos últimos dias as coisas serão de tal maneira diferentes da verdade que as pessoas começam a perguntar, mas onde está a verdade? Quaedis de veritas? A verdade está em Jesus. Irmãos, que o Senhor abençoe cada alma, abençoe cada coração, e nós fixemos este pensamento que é indispensável. Cada vez que nós necessitarmos de uma bênção, vamos pensar que essa bênção está em Jesus, que essa bênção vem de Jesus, e ouça, e não custa nada. Somente que o Senhor se alegre de dar de graça aquilo que de graça recebemos. E tudo deve ser por amor, por obediência, por fé, por fidelidade e por submissão. Então o que está faltando é realmente o temor de Deus, porque este temor é o princípio da sabedoria. Quando nós estamos realmente cheios da sabedoria de Deus, nós estamos cheios do temor de Deus. E o temor de Deus não é uma coisa que se desenvolve no nosso coração para vivermos e para realizá-lo, não. É alguma coisa que Deus coloca de fora para dentro, do seu céu de glória para dentro do homem mortal. Porque quando o Senhor falou ao povo do Senhor em relação com o seu temor, diz, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se-á, ficará dependente da glória da minha palavra. E se a sua fidelidade e o seu amor se debruçar sobre o meu ensino, e eles ficarem preparados para receber aquilo que provém da glória eterna,
isto é, do Pai das luzes, em quem não há sombra na variação, eu colocarei o meu temor nos seus corações. Significa que Deus fará connosco um concerto eterno de tal maneira que os irmãos não podem imaginar. Irmão, olha uma coisa, quando nós sentimos o temor de Deus e vamos dar um passo, que não é o passo do Senhor, parece que um arrepio vem por nós acima e uma luta abala a nossa consciência e sempre dizemos: ah, Senhor. Ouça, irmão, ser salvo, ser cristão, ter temor de Deus, viver com o Senhor, olhe para mim. Bom, não é para mostrar que ainda sou um jovem, não foi para isso. É voltar as costas ao diabo, ao mundo, à carne e ao pecado. Às vezes não é fácil, mas é possível. Irmãos, e temos de fazê-lo com energia espiritual, com decisão de alma. Isto é temor, com respeito. Isto é temor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. E o assunto desta tarde sucede quando Pedro estava na casa de Cornélio para pregar a glória do Evangelho de Jesus. Os amigos do Cornélio, pois ele era o capitão da corte italiana, e ele convidou as pessoas mais íntimas e pessoas lá do seu quartel para estarem naquela reunião, uma reunião singular de um momento de tanta altissonante glória que veio sobre aquele lugar, que veio sobre aquela casa, que veio sobre o coração daquele homem, que veio sobre os circunstantes, que veio sobre todos, que eles esperavam por um homem de alto prestígio, e isso ele era, mas esperavam por um homem de estola comprida, e apareceu um pescador do mar da Galileia, com aquelas botas sapaludas, aquele obreiro de andar, mãos tisnadas, o verdadeiro lobo do mar, e eles ficaram simplesmente perturbados ao ver o Pedro entrar na casa de Cornélio, com aquelas lindas tapeçarias que já se usavam naquele tempo. E eu costumo dizer, não tinha velas, não tinha água benta, não tinha candelabro, não tinha estola, não tinha paramentos dourados, não tinha incenso, mas tinha as palavras da vida eterna. Dá para entender? Pedro tinha as palavras da vida eterna. Pedro era um homem que realmente está fazendo um trabalho naquele momento, um trabalho mais do que excelente. E olhe o testemunho que ele dá. Ele diz assim em Atos 10, 34, 35: e eu reconheço por verdade, irmãos e amigos, que Deus não faz exceção de pessoas. Não dá mais para uns e menos para outros. Não considera um porque é um homem de certo tipo social e o outro porque é uma pessoa do povo. Nada disso. Deus que não faz exceção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, isto é, tem temor e obra aquilo que é justo. Então, não fazendo Deus acepção de pessoas, mas diz que é agradável ao Senhor. É agradável ao Senhor aquele homem e aquela mulher que aprendeu e que recebeu o temor de Deus e obra aquilo que é justo e faz aquilo que honra ao Senhor. E no Salmo 103:11 diz: porquanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor para aqueles homens e aquelas mulheres que o temem de todo o seu coração. Irmãos, então, três coisas. A confissão de Pedro na casa de Cornélio mostra que o temor de Deus estava em primeiro lugar na vida dos cristãos. Porque, ouça, irmão, o grande reavivamento da Pensacola começou exatamente com um grupinho de homens e de mulheres, pessoas sem significado social, que tinham uma fome e uma sede de reavivamento. Tinham uma fome e uma sede de ver tantos cancerosos, tantos cegos, tanta pessoa absolvida desta desgraça e curados e libertados. Irmãos, têm sido curadas milhares e milhares de pessoas naquele lugar. Alguns não resistem e vão para o relevado porque
começam de madrugada a chegar ali, vão para o relevado, se ajoelham sem nunca ter ido a uma casa de oração, porque o Espírito Santo de Deus está liderando aqueles corações e aquelas vidas. E aquele grupo pequenino começou a orar, e depois aquele grupo foi crescendo. Irmãos, de um grupo de almas, homens e mulheres que não tinham significado social, Deus começou e levantou o princípio de um maior reavivamento na história da América do Norte, principalmente naquela zona. A igreja primitiva cresceu e muitos milagres e maravilhas se operaram no meio do povo, porque diz a palavra de Deus assim: e em toda a alma, diz no capítulo 2 dos Atos Apóstolos, e em toda a alma havia temor. E o Senhor, ouça bem, e o Senhor fazia, logo que este temor chegou àqueles corações, fazia com eles sinais, prodígios e maravilhas. E por causa disto, também o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos? Agora Pedro, ouça, Pedro foi levado à casa de Cornélio por um convite deste homem, deste capitão do exército, que teve uma visão no seu lugar alto, quando ele estava a orar. E o Senhor lhe mostrou, mandou um anjo para falar com ele, e disse: Pedro, manda a Jope chamar um homem chamado Pedro, chamado Simão Pedro, e ele te revelará, e ele te vai trazer as palavras que tu precisas para a tua libertação, para a tua bênção, etc. Ele era um homem sincero, era um homem realmente que religiosamente praticava o seu sistema de religião, mas ele não tinha Jesus. Ouça, irmão, o irmão pode ter, os nossos amigos, os que nos visitam hoje, podem ter tudo. Podem ter estola, podem ter paramentos dourados, podem ter uma imagem. Bom, infelizmente, eu conhecia um homem, considero como um dos maiores artistas de Portugal, que fazia modelos para as fábricas das estatuetas e tinha um office especial onde ele fazia as suas, moldava. Ele um dia estava moldando uma imagem de um tamanho tremendo. Eu fiquei super admirado com a maneira como aquele homem trabalhava. Mas de vez em quando ele pescava para a imagem e pegava num pincel carregado de água e pum, dá uma martelada na cabeça da imagem e diz: isto não presta, não está como eu quero. E depois, quando eu falava: mas então você trata isso assim, e às vezes largava um palavrão, porque ele era um homem ímpio. Diz: bom, isto é para os outros, não é para mim. Irmãos, mais tarde, quando eu me converti, é que eu percebi o que é que está escrito na palavra de Deus. Diz: os ídolos deles são prata e ouro e pedra e barro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm mãos, mas não mexem. Têm pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os servem e os adoram. Mas tu, ó Israel, só o Senhor, sabe tu que só o Senhor é Deus. E o nosso Deus eterno, que só Ele é Deus, é realmente o seu amado Filho que foi mandado à terra, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Bom, naturalmente que nós morreremos um dia no nosso corpo, mas não morreremos no sentido da eternidade. Nossa alma ficará salva para o tempo e para a eternidade, porque quando nós somos perdoados dos nossos pecados e aceitamos Cristo como nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador, tudo muda na jornada da nossa vida. Ouça agora. Então Pedro está falando acerca do temor de Deus e quis mostrar àquele grupo de pessoas de tanta elevação social. Quantos capitães não estariam ali, até talvez o comandante do quartel estava lá na casa de Cornélio, e entrou aquele homem, e os juízes certamente pensaram: então, mas é este o homem que o anjo de Deus manda chamar? Era um homem simples, talvez trajado mais simplesmente do que eu estou aqui. Talvez ele entrou mesmo em mangas de camisa. Mas uma coisa eu sei: a descrição bíblica acerca do que esse homem narrou, do que esse homem pregou, era alguma coisa de extraordinário. Sabe porquê? Como eu disse, ele não tinha paramentos, não tinha estola, não tinha água benta, não tinha altar, não tinha campainha, mas ele tinha as palavras da vida eterna. Ouça, meu amado irmão, e nesta hora, este Pedro está dizendo da parte do Espírito Santo que a Deus é profundamente agradável a todos os homens e mulheres que em qualquer nação têm temor, têm respeito por Ele e obram e fazem aquilo que é justo.
Pois quanto está o céu elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Então parece que há uma diferença, há uma diferença entre o temor de Deus e a vida propriamente dita. E a diferença está na nossa submissão. E a diferença está no nosso respeito. E também eu encontrei que o amor e o auxílio entre a misericórdia e o temor estão na razão direta da nossa submissão ou do nosso respeito pelo Senhor. Por outras palavras, nós podemos sacrificar o nosso corpo, podemos fazer tudo, mas se não houver em nós o respeito pelas coisas de Deus, não houver em nós um santo temor, nós nunca alcançaremos a bênção das coisas eternas. Irmãos, que Deus dê a esta igreja, a vós e a mim, a todos nós, aquilo que se chama o verdadeiro temor de Deus. Quando é que esse temor vem a nós, se radica em nós, cresce em nós e nos torna homens positivos e abençoados na vida? Quando nós chegamos a um lugar como este e podemos dizer através do nosso pensamento: Senhor, eis-me aqui. É a primeira vez que eu venho a este lugar? É sim, Senhor. Mas eu quero abrir o meu coração, a minha alma e o meu espírito, e quero que tu coloques as lindas palavras da vida eterna dentro de mim. E quero que esse santo temor, esse santo respeito que é devido a Deus, seja posto dentro da minha existência, para que não mais eu viva, como Paulo disse, mas Cristo vive em mim, para que realmente eu possa provar as excelências das coisas eternas. E quando os irmãos podem perguntar assim: e só isso? É só assim? Pois bem, irmãos, porque o cristianismo é tão simples, os homens ficam perturbados porque estão à espera de coisas de certa evolução para definir coisas de simplicidade. Não, o Evangelho de Cristo é realmente poderoso quando a alma se abre para Jesus, quando o coração se abre para Jesus, quando o nosso espírito interior se abre para Jesus e nós damos a proeminência, isto é o primeiro lugar, a Ele, e ficamos prontos para experimentar as delícias do céu, e ficamos prontos para ser curados, libertados, perdoados dos nossos pecados. Quando após esta realidade nós começamos a confessar a Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, e nos confessamos a este sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, para receber as coisas eternas. Então começa uma nova jornada na nossa vida. Bom, e agora nós vamos entrar na parte prática do temor de Deus. O que é que este temor traz à nossa vida? Os irmãos lá em vossa casa podem ler, para não perder tempo de estudar a Bíblia aqui, no Salmo 112, desde o verso 1 até ao fim do capítulo. O salmista canta a felicidade daquele que teme a Deus e depois diz: antes de entrar propriamente no assunto do temor de Deus, aparece um convite tremendo. Qual convite? O salmista, liderado pelo Espírito Santo de Deus, diz: filhinhos, louvai ao Senhor. Porquê louvai ao Senhor? Porque Deus habita no meio dos louvores. O irmão ainda não viu que o homem arreliado não louva ao Senhor? Aquele homem que veio e que, não sei, suponha que faz parte de uma companhia de seguros e não fez seguro nenhum naquele dia, em uma cara às 6 da tarde, não canta, não louva ao Senhor. O irmão que errou o pregar dos pregos, pregou a viga, parece que a coisa ficou toda torta, e chega aqui e não louva ao Senhor. Mas o que é que tem que ver uma coisa com outra? Irmãos, é porque Deus habita no meio dos louvores. E quando o homem ainda não se radicou no temor de Deus, o louvor também não existe. Porque o louvor e o temor de Deus são como duas irmãs gêmeas que andam juntos, um com o outro. Então o louvor é ligado ao temor de Deus, porque se não há temor, também não há louvor. E aqui o louvor parece ser mais um preito de homenagem, um preito de gratidão e exaltação ao glorioso nome do Senhor. Mas logo após isto, quando Deus nos convida a louvar ao Senhor, aparece a recompensa do homem que fica pronto para louvar ao Senhor.
Irmão, o irmão já hoje louvou o Senhor? O irmão já entrou com hinos de louvor? O irmão já sentiu gratidão na sua alma por estar neste lugar? Ouça o que está escrito logo em seguida. Diz: olha, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Não é somente o temor do Senhor, mas prazer na sua palavra. E eu tenho dito tantas vezes o seguinte: uma coisa é os irmãos estarem aqui, outra coisa é os irmãos terem prazer de estar aqui. Uma coisa é os nossos irmãos e as nossas visitas estarem aqui nesta noite, e outra coisa é eles estarem aqui porque não podiam deixar de estar aqui. Dá para entender? É uma diferenciação tão grande. A diferença é que há uma coisa que é o homem mortal obedecer a um ímpeto, obedecer a uma chamada, obedecer a um hábito, e outra coisa é realmente nós ficarmos preparados e prontos para obedecer. Porque, ouça, porque há um grande prazer na nossa alma em servir ao Senhor da glória. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem o temor do Senhor e na sua palavra tem grande prazer. Então significa que o homem tem de sentir, ouça uma coisa, mas atenda com ouvidos de ouvir. Se o irmão vir que vai chegar um domingo ou uma quinta-feira em que a esposa está dizendo: anda lá José, anda lá Maria, anda lá, e a irmã começa e parece que o irmão não tem desejo nenhum de estar neste lugar, é um mau sinal. É um sinal de que o irmão está ficando doente espiritualmente. É um sinal de que o irmão vem, mas se não vem, vem para a semana. É tudo igual. Não, não é tudo igual. Ouça, irmão, o dia que passou, a pedra que saiu da nossa mão não volta mais para a nossa vida, e a palavra que saiu da boca. Então significa que nós temos que ter um sagrado respeito pelo Senhor. Eu sei que esta noite alguma coisa vai ser dito aqui que vai tocar e abençoar alguma alma. Se ela não viesse, não receberia aquilo que vai receber. Então quer dizer que todos os dias, quando nós temos de ouvir a palavra de Deus, são sagrados para a nossa alma. E a palavra do Senhor diz que o homem que teme ao Senhor não duplica os seus sentimentos, nem substitui os seus ideais por outra coisa, que se parece com coisa e não é coisa. O que é que o pastor quer dizer com isso? Ouça, quando nós trocamos os ideais de Deus para as coisas deste mundo, significa que não há realmente uma paixão ardente na nossa alma. Nos está cumprindo o homem que teme ao Senhor e em suas palavras tem um grande prazer. Irmão, o salmista dizia: alegrei-me com muito prazer, é assim que diz o original, quando disseram: vamos à casa do Senhor. Irmão, é uma alegria. Eu dou graças a Deus porque depois de 40 e tal anos de ministério, eu ainda venho aqui com a alegria do Senhor, irmão. Ainda venho do fundo da minha alma com o desejo de vos anunciar as palavras que Deus pôs no meu coração. Com o grande, porque bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e na sua palavra tem um prazer profundo. Quem é este homem? É exatamente o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, esta é uma mensagem do livro dos Salmos, uma mensagem tremenda. O homem, ouça, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem anda segundo o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O irmão sabe que nós sentimos felicidade de ser felizes no lugar onde o Senhor está. Quando nós somos homens nascidos de novo e temos o temor do Senhor, nós não nos sentimos bem em lugares onde se degladiam ideias, pensamentos e conversações que desonram a dignidade da nossa vida e da nossa alma e desonram a dignidade de Deus. Irmãos, isto está pelo mundo.
Os irmãos sabem que às portas das lojas e às portas e às esquinas das ruas e nos lugares mais viajados do mundo encontramos as coisas mais horrorosas, e nós estamos numa época, estamos num tempo em que o mal e as coisas negativas e diabólicas estão crescendo de maneira tremenda. Mas quando o homem tem o temor de Deus, o homem não é que é um anjinho, não é nada disso, nem que é um indivíduo que quer vestir um mantel para a cabeça e fazer-se um santinho. Não, é o homem que teme ao Senhor, é o homem que tem respeito por Deus, é o homem que quer buscar a Deus em primeiro lugar, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então há uma diferença entre o homem ser cristão ou dizer-se cristão sem temor de Deus, e então ele pode fazer isto tudo. Pode estar na roda dos escarnecedores, pode estar no conselho dos ímpios, pode estar no caminho dos pecadores, pode... Não foi a língua que mordeu. Sabe porquê? O homem não tem coragem de reter a sua palavra, porque realmente é uma língua suja. É um homem sujo de caráter, de pensamentos e de ideais. Mas quando este temor de Deus desce sobre a nossa vida, irmãos, às vezes há pessoas que se dizem cristãs, mas nas suas casas, diante dos seus filhos e das suas mulheres, e às vezes até diante de visitas em casa, dizem e preferem coisas que é uma desonra para a dignidade da nossa alma cristã. Que Deus nos guarde, irmãos. Ouça, que Deus nos guarde. O homem verdadeiramente salvo, o homem verdadeiramente cristão, o homem que teme ao Senhor e na sua palavra tem um profundo prazer, é exatamente o varão ou a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ouça, tem prazer na palavra do Senhor, tem prazer nas coisas de Deus. Muitas pessoas dizem, mas que pena, eu já recebi oração, ainda não fui libertado, ainda não fui curado. Irmãos, Deus não pode deitar vinho novo em outros velhos, está assim escrito nos Evangelhos. Deus não deita, ouça, Deus não deita as suas palavras eternas e a sua bênção em lugares imundos. Antes, pelo contrário, a primeira cura, o primeiro milagre da vida não é alguém ser libertado do impedimento físico, mas o primeiro grande milagre é realmente a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, para entrarmos na aurora de uma nova jornada. E a palavra de Deus diz assim, quando isto sucede, diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a nossa linguagem, o nosso pensamento, etc. Então, este homem é o varão, este varão que medita na lei do Senhor e nela medita não só por um tempo, mas de dia e de noite. Quer dizer, tem prazer também na meditação. Olha agora o que está aqui escrito. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, dará fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então quer dizer que o princípio da prosperidade está também no temor de Deus. Porque é que há pessoas que prosperam tanto e outros não prosperam nada? Até nisso. É porque há homens que por dar cama palha e eles dizem 3 palavrões e estão prontos a te pegar ali no meio e dar ali uma pancada. Irmão, que Deus nos livre. Este caminho só honra o diabo. Quando eles fazem isso, aparece o diabo por trás, a deitar a língua de fora, e quando aquela hora acaba, vem uma amargura na alma daqueles que assim praticam uma vida de pecado. Tal homem não espera receber do Senhor alguma coisa, a menos que se arrependa genuinamente do seu pecado para que viva. Então será, mas o homem que teme a Deus, o homem que tem amor pela causa de Deus, o homem que não se senta na roda dos escarnecedores, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o homem que não quer andar no caminho dos pecadores, diz que ele tem prazer na lei da palavra do Senhor. É como uma árvore que fica plantada junto ao ribeiro de água, está sempre a raiz fresquinha, com a água que passa, e dá frutos na estação própria.
As folhas nunca caem. E tudo quanto fizer, não é alguma coisa, é tudo quanto fizer, prosperará. O irmão quer prosperar? O irmão quer ter uma vida de vitória? O irmão quer encontrar caminhos que o irmão ainda não encontrou? O irmão quer orar e ter revelações do Senhor? O irmão quer ter respostas do céu? O irmão quer ter os anjos do céu ao seu redor? Tema só ao Senhor. Viva o profundo temor de Deus. Viva como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá fruto na estação própria, e diz a palavra: e tudo quanto esse homem fizer, em tudo ele prosperará. Então diz a palavra do Senhor: mas o Senhor conhece, esta palavra é linda demais, mas o Senhor conhece, meus filhos, conhece aqueles que são seus, mas o caminho dos ímpios, diz a palavra, perecerá. O Senhor conhece. Ouça, antes que cada alma entrasse aqui neste lugar, o Senhor sabe o que está no seu coração. Antes que eu viesse a este lugar, o Senhor já sabia o que eu ia anunciar. Porque para Ele a vida, para Deus não há futuro, nem há passado, nem presente. Para Ele a vida é o eterno presente. Não há uma conjugação de três tempos diferentes. Para Ele não há ontem, hoje e amanhã. Para Ele a vida é o hoje permanente. Deus conhece tudo o que vai dentro da nossa alma. Deus sabe tudo, porque Ele é onisciente e Ele é omnipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, ouça, irmão, a palavra do Senhor diz com veemência, num toque sagrado do Espírito Santo, que o Senhor conhece, vamos dizer todos, o Senhor conhece os que são seus. Que coisa linda, irmão. Ouça, às vezes nós vamos ter com uma pessoa de quem precisamos um favor e alguns até levam um cabritozinho, levam uma ofertazinha. O português tem esse hábito, não é? Primeiro um presente e depois é que faz o pedido. É feio, mas olha, os latinos são assim. Mas ouça, irmão, o irmão não precisa levar cabrito nem presente ao seu Senhor, porque quando o irmão se senta mesmo no lugar mais recôndito da vida, lá na farma, no seu trabalho, quando está organizando a sua vida, à noite antes de deitar, a sós no seu próprio carro antes de guiar, quando o irmão levanta um clamor do profundo da sua alma e diz: Deus, tu sabes, eu tenho sido assim e desta e daquela e da outra maneira, mas eu não quero ser mais. É certo que o bem, estou como Paulo, o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu não desejo, este eu pratico. Miserável homem que eu sou, mas Senhor, aqui estou. Ensina-me a temer o teu nome. Ensina-me que eu realmente viva a vida que vale a pena viver, porque eu sei que tu conheces os que são teus. Então, Senhor, eu quero primeiramente ser teu, para ser conhecido como o servo de quem Deus e para quem Deus tem um prazer de servir e de ajudar. Ouça, irmãos, não vamos brincar com a misericórdia de Deus. Não vamos pensar: aquele é um pregador que tem aquele jeito de falar. Não sou um pregador do jeito. Sou um pregador que anuncio o que está escrito na palavra de Deus. E se o irmão não olhar para mim, mas olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, o irmão vai ser um homem próspero, o irmão vai ser um homem abençoado, o irmão vai ser um homem curado, o irmão vai ser libertado, as suas business vão ser uma bênção, o seu viver e o seu lar vão ser algo de extraordinário. Não é por causa de vir a esta igreja, é por causa de receber o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, é por causa de entrar na alegria de uma nova jornada, é por causa do perdão dos seus pecados, é por causa da nova vida que foi penetrada dentro da sua vida, é por causa daquele que conhece os que são seus, estar pronto a ajudá-lo, a abençoá-lo, porque Deus, ouça, Deus não ajuda homens e mulheres que não querem ficar no círculo do seu amor e da sua vontade, para viverem para o mundo depravado e desgraça. Ele não torna forte e não dá bênçãos para o indivíduo gastar os talentos de Deus no mundo da miséria, da desgraça, da prostituição, do pecado, do roubo e tantas outras coisas. Deus dá talentos e dá bênçãos ao homem para ele os usar para a glória do seu nome, para a bênção da sua vida e para a bênção de muitas almas perdidas no meio deste arquipélago de desgraças que é o mundo da perdição. Bom, vamos continuar. O Senhor conhece, vamos dizer todos, o Senhor conhece os que são seus. E depois diz assim: e a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada.
fazenda e riqueza haverá na sua casa. Oh, que coisa linda, irmãos! Fazenda e riqueza haverá na sua casa. Bom, não se trata apenas de riqueza monetária, riqueza de pontos materiais, porque a maior riqueza é a riqueza do Espírito. Irmãos, deitarmos-nos com paz e começar a nossa vida com paz. Como o salmista, quando terminava a carreira de cada dia, antes de ir para a sua cama, levantava as suas mãos e fazia a sua oração, que ficou exarada no livro de Salmos, dizendo: Senhor, em paz me deitarei, porque Tu estás comigo. Irmãos, há tantos homens que sofrem de coisas terríveis, males do coração e do estômago e do fígado, exatamente porque vivem no inferno. É a sogra, é o compadre, é a comadre, é a luta, porque ele levou a casa e não devia levar a casa, porque ficou-me a dever tanto dinheiro. Vivem no inferno. Sabe porquê? Porque não tem a paz do Senhor, não tem o descanso do Senhor, não tem, irmãos, o descanso de Deus. E depois uma coisa, homens e mulheres que não têm coragem de perdoar nada, estão sempre com uma chibata na mão, prontos. Tais homens e tais mulheres vão ter um fim terrível. Mas olha lá, cala a boca! Cala! A coitadinha da mulher fica lá jujada, nem sabe onde é que sabe meter. Irmãos, no domingo, quando eu trouxer para vós as 7 grandes virtudes da glória da ressurreição de Jesus, os irmãos e eu havemos de aprender, havemos de estudar alguma coisa de maravilhoso relacionado com o perdão e o amor de Deus. Irmãos, o perdão do Senhor, o amor do Senhor, é por causa disso que está escrito que aos justos nasce luz nas trevas. Ao justo, mas quem é o justo? É o homem que foi justificado pelo sangue de Jesus, que recebeu o sacrifício da obra da cruz, que é loucura para os que morrem, mas para nós somos salvos ao poder do Senhor. Irmãos, ao justo nasce luz nas trevas. Não foi verdade que os magos foram ao lugar onde nasceu o menino, e não foi verdade que Herodes intentava destruir aqueles homens? Não foi verdade que quando eles entraram e ofertaram ouro, incenso e mirra, a palavra do Senhor diz que eles, quando tiveram de ir para o seu lar, diz a palavra de Deus que eles voltaram, vamos dizer, voltaram por outro caminho. Ouça, sabe porquê? Porque ao justo nasce luz das trevas. O Senhor sabia o que os demónios tinham preparado para a vida daqueles magos. O Senhor sabe os problemas diabólicos que o diabo tem preparado para a vossa vida. Mas Jesus é maior. Mas o Senhor é maior. Mas Deus é maior. O poder do Senhor é maior. A autoridade de Deus é maior. O Espírito Santo de Deus é maior. Deus Pai é maior. A liderança de Deus é maior. O diabo e o inferno e as trevas e a bruxa e a outra cartomante, etc. Mas ninguém pode contra o Espírito, a glória do Senhor e contra o poder do Altíssimo. A palavra de Deus diz: à tua tenda nada chegará, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Irmão, o homem a quem nasce luz nas trevas é realmente o homem justo, o homem que teme ao Senhor. Podem preparar as barreiras do inferno, mas o homem que está guardado pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus vivo, ele não pode sucumbir às mãos dos homens. Ele está guardado para aquele que é eterno e divino. Ninguém, ouça, ninguém pode. Porque no dia do clamor do Egito, os irmãos sabem tanto quanto eu, que nas casas onde estava o sinal do sangue do Cordeiro, ali o anjo da morte não entrou. Irmãos, quando nós estamos guardados neste verdadeiro temor de Deus, mas ouça, tenha cuidado, receba as instruções de Deus como vindas de Deus e não dos homens. Receba o ensino de Deus como vindo de Deus e não dos homens. Receba as advertências de Deus como vindo de Deus e não dos homens. E não insista em continuar fora deste temor. Lembre-se que só a este homem que teme a Deus é que nasce luz nas trevas. Então, porquê é que estes homens voltaram para outro caminho? Porque nasceu luz nas trevas da aflição do inferno e das trevas que quiseram destruir a vida deste homem. Moisés tinha lugar para a morte, mas ele viu a maravilha do Mar Vermelho a perto, pelo toque da vara. E o irmão tem a vara santíssima, que pode tocar corpos, que pode tocar vidas, está aqui.
É a palavra do Senhor. Ouça, e quando esta palavra toca os corações, quantas vezes vêm pessoas para eu orar que já têm dores e têm dores por meses e às vezes por anos, que nunca saem. E eu orei por um madeirense lá no Canadá, um senhor riquíssimo, entrou assim na casa de oração lá na campanha, vi ele entrar, um homem muito bem vestido, entrou, mas o homem estava com dificuldade de assistir ao culto. Mas quando ele começou a ver milagres e maravilhas, ele foi à frente e disse assim: Senhor pastor, eu tenho um mal no meu cérebro, que o médico diz que eu não tenho cura. Isto é uma coisa que fica até ao dia da minha morte, nunca mais sai. O que é que o senhor pastor diz a isto? Bom, ouça, eu não tenho credenciais de médico, mas tenho credenciais de pastor. E pastor é um servo que prega as verdades do Deus Altíssimo. Para o meu médico, a quem eu sirvo, não há doenças, há doentes, e o seu nome é Jesus. Para ele tudo é possível, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Porém há uma coisa que é impossível para Deus, que Deus não pode. Deus não pode? Deus não pode mentir. E quando orei para aquele homem que deu o coração a Jesus, ele tremeu como um vinho e disse: Pai, em nome de Jesus, esse demónio que se alojou neste servo tem de ir embora, agora mesmo, em nome de Jesus. E o homem sentiu uma coisa, ele diz que não dá nem para explicar, e diz que ficou tão levezinho, sua cabeça ficou tão levezinha, a libertação foi tão profunda, que ele queria ceder um dos seus mais lindos apartamentos para ficar ali, para eu pregar o Evangelho naquela terra. E eu disse: não, eu tenho um compromisso com uma igreja na América e eu não posso ficar aqui, mas outro pastor virá naturalmente depois de mim para continuar a pregar o Evangelho. Mas eu dava, fazia, acontecia. Bom, meu senhor, nós não andamos movidos por ouro, nem por prata, nem por apartamentos, nem por casas. O nosso trabalho é um trabalho vindo do Senhor, e aonde Deus nos manda, ainda que seja a choça do pastor, aí nós vamos. Porque não por força, nem por violência, nem por ouro, nem por prata, mas pela minha palavra. Ouça, porque é que Moisés viu o mar aberto quando tocou com a vara? Porque é que Moisés viu os sinais mais evidentes da glória quando aquele sarçal ardia e nunca se queimava? Porque ao justo dá-se luz nas trevas. Ao homem que teme a Deus, Deus abre um caminho de uma nova jornada. Foi a mesma coisa com Josafá. Eram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de amonitas e moabitas que se preparavam para pôr termo, para degolar o povo do Senhor. E ouça, naqueles dias, Josafá, o rei que governava, não tinha nem exército, ele não tinha nada. A nação estava pacífica, eles não esperavam uma luta tão grande daqueles inimigos, que eram milhares e milhares de moabitas e amonitas, que não se entendiam, mas quando era para destruir o povo do Senhor, era tal e qual como nos dias de Jesus. Os inimigos de Jesus juntavam-se todos, comiam todos, faziam festa todos juntos, mas alguém levou ao rei a notícia: Rei, a nossa vida está por pouco, porque milhares de moabitas e amonitas têm um exército preparado para destruir todo o nosso povo, e quem poderá resistir? Sabe o que é que Josafá fez? Ele proclamou um jejum nacional. Ele pediu ao povo que jejuasse perante Deus. Ele pediu ao povo que se arrependesse genuinamente dos seus pecados. Ele pediu ao povo aquilo que o sacerdote devia ter feito, mas que não fez. O rei Josafá foi um homem de uma humildade, uma reverência tremenda. Ele mesmo coloca-se no circo das necessidades e pôs-se na praça principal, e levantando as mãos para o céu, ele disse: Senhor Deus grande e poderoso, nós não sabemos como resistir a esta tão grande multidão. Tu sabes, Senhor, a nossa posição, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, que criou os céus e a terra. E disse: Amém. E todo o povo disse: Amém. Sabe o que sucedeu? O Senhor falou numa profecia a Josafá e disse: prepara 100 daqueles que servem ao Senhor em espírito e em verdade, homens que temam a Deus, homens justos, homens que glorificam o meu nome,
e prepara-os. E quando chegar à altura, louvai, psalmodiai e glorificai o nome do Senhor. E esses homens e esses exércitos serão desbaratados. Irmãos, ouça, não dá para entender, está na história eclesiástica, mas não dá para entender como é que Deus fez um milagre contra milhares e milhares de moabitas e amonitas que foram desbaratados completamente, quando os servos do Senhor não tinham nem um archote, nem um cavalo, não tinham nada para lutar contra os milhares de milhares. Mas a palavra do Senhor diz que ao justo nasce luz nas trevas. Ao homem que teme ao Senhor, ao homem que busca o Senhor, ao homem que invoca o Senhor, ao homem que recebe do Senhor a inspiração da glória e tem coragem de render a sua vida debaixo das suas mãos queridas, ele já é mais do que vencedor, porque o Senhor prometeu estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que bem irá esse homem, olha o que está aqui escrito, bem irá esse homem, porque ele se compadece e tem compaixão dos pobres e dos afligidos. Esse homem nunca será abalado, porque o justo, aquele que teme ao Senhor, ficará por memória eterna, e ele não terá maus rumores na sua vida. Mesmo na hora das maiores dificuldades, em tempos de aflição, não haverá maus rumores em sua jornada. O seu coração ficará firme, confiando no Senhor. Então eu pus aqui, a firmeza e a confiança está realmente na nossa submissão e em servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eles não viverão vidas inseguras, eles não viverão vidas desanimadas, eles não estarão diante de mim em aflição de espírito e de alma, como os homens que não temem a Deus. Não viverão todos os dias lamentando a sua pobre sorte. Os seus corações ficarão firmes, confiando no Senhor que criou os céus e a terra. Amém, irmão? Agora, quando nós descobrimos que pecamos e que erramos e que roubamos ao Senhor e que fazemos tanta coisa, roubamos nossas orações, roubamos na nossa fidelidade, não lemos a palavra, não glorificamos a palavra, não servimos ao Senhor em espírito e em verdade, e queremos realmente a bênção do Senhor, bom, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, é isso mesmo que se fará. Ouça agora. Mas o coração desse homem será firmado, e ele nunca temerá as coisas que o diabo traz à sua vida, porque esse homem é liberal, vive na justiça de Deus, permanece para sempre, e a sua força será exaltada, porque a minha glória estará ao redor dele e a minha mão estará em volta da sua vida para guardá-lo como filho amado do meu coração. Quem é este homem? Quem é este homem? É o homem que aprendeu a temer ao Senhor. Quem é este homem? É o homem que aprendeu a ficar submisso perante o Senhor. Quem é este homem? É o homem que... Deixa estar, não faz mal. É o homem que nasce luz nas trevas. Quem é este homem? Este homem e esta mulher são aqueles que nunca trocam o amor do Senhor, a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, por qualquer interesse material desta vida. Porque quando nós nos dispomos a servir a Deus em espírito e em verdade, e Deus fica em primeiro lugar, conforme a narração do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus e verso 33, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em temor, em obediência e em submissão, irmãos, Deus começa a ter prazer em nós. Talvez o irmão diga, mas então como é? Deus só se move na vida dos homens por interesse? Antes, pelo contrário, Deus move-se na vida do homem humilde. Ouça, pode ser o homem simples, pode ser só com umas calças de serveco, pode ser o homem que já não tem dinheiro para cortar o cabelo há 3 meses, não importa. O irmão está a pensar num gredilhudo, não está bem, pode ser, não importa, não importa. Pode ser o homem que tem dificuldade de mudar de roupa porque não tem o seu segundo terno para vestir. Mas, irmãos, nestes 40 e tal anos do meu ministério, eu tenho visto como homens de uma reverência, de uma humildade tão grande, têm recebido as mais altas e particulares instruções e bênçãos do Senhor. Irmão, Deus não faz acepção de pessoas.
mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação e em qualquer lugar teme ao Senhor. Para este homem, Deus fará luz nas trevas. Para este homem, Ele fará com que ele seja uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dará fruto na estação própria. Tudo o que fizer prosperará. Para este homem, será o homem que podem 1000 cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas ele ficará guardado, porque aos seus anjos dará Deus ordem a seu respeito para o guardarem em todos os seus caminhos. É para o homem que realmente ama a Deus em espírito e em verdade. Para o homem que se habituou a confiar na autoridade da palavra de Deus, porque é impossível que Deus minta. E Deus e a sua palavra, que é o Logos, são a mesma coisa. E o Logos é o Verbo, e o Verbo é Jesus. Quem nele crer nunca ficará confundido. Irmãos, ouça, se o irmão me desse a maior fortuna deste mundo, os melhores Cadillacs e tudo, os melhores mausoléus, para ficar lá o resto dos ossos para a Maria, para o António, para não sei quantos, e mesmo castiçados em ouro e tudo mais, e dessas coisas mais maravilhosas deste mundo, para trocar para a fé simples que Deus me deu, para a salvação que Deus congratulou-se me dar através do seu Filho Jesus Cristo, sabe o que eu diria esta noite? Para trás de mim, Satanás! Porque só Deus adorarás e só Ele servirás. As honras, a glória humana, o pecado, o mundo, as paixões e tudo que o diabo pode trazer, se é fora do temor de Deus, é apenas o caminho para a morte, para o inferno e para a destruição. Mas a bênção do Senhor, a simplicidade deste Evangelho e a glória desta palavra, ungida pelo Espírito Santo de Deus, vivendo no temor de Deus, é o princípio da sabedoria, é o princípio de luz nas trevas, é o princípio da prosperidade, é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dará o seu fruto na estação própria, as folhas nunca cairão e tudo o que fizer prosperará. Mas vamos fazer um plano nesta noite. O plano não é entre o irmão e mim, o plano é entre cada um de vós e o Senhor. Vamos fazer um plano, talvez não o conhecemos, talvez é a primeira vez que estamos assistindo a um culto desta ordem. E talvez alguém pergunte, mas isto será assim mesmo? Será que isto trabalha? Será que o que este pastor está dizendo isto é assim mesmo? A palavra de Deus diz, se tu creres, tu verás a minha glória. E parece que foi encontrado o Josuézinho, quando ele disse, tu passarás por povos incircuncisos e por lugares muito difíceis, mas ó Josué, serei contigo. E o Josué ficou assim, um pouquinho pasmado, que ele tinha que substituir Moisés, o grande homem dos triunfos eternos. E o Senhor bradou lá para o Josué e disse, Josué, não te mandei eu, rapaz, não te espantes, nem tenhas medo, porque eu serei contigo para onde quer que tu andares. Amém, irmãos. Ouça, irmão, o Senhor será consigo, irmão. O Senhor, ouça, irmão, não ponha uma hipótese. O irmão saia com a certeza de que se o irmão ficar ao lado de Deus, Deus ficará ao seu lado. Se o irmão está pronto a decidir-se a viver uma vida de temor, uma vida de respeito pelo seu Senhor, Deus o abençoará numa medida que o irmão nem sequer pode imaginar, porque está escrito hoje de todos, tudo aquilo que os nossos olhos não veem, e o nosso ouvido não ouve, e o nosso coração não sente, e que nossa imaginação e todo o nosso ser não pode compreender, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem pode dizer amém? Vamos ficar de pé. Senhor, te louvamos na noite deste dia, damos ações de graças. Nunca deixes que este santo temor desapareça da nossa jornada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa estas queridas almas que vieram pela primeira vez a este lugar. Oh, Senhor, tantos trabalham de noite e de dia, e trabalham e não veem coroados de êxito a sua jornada, porque há um inimigo que rouba o fruto do nosso trabalho. Mas no nome e no sangue de Jesus, no nome e no sangue de Jesus, ajuda esta igreja a ser fiel, para que possa ter uma oração com consciência fora de pecado, para que possa ter uma razão de ser na verdade da tua palavra. Oh Senhor, fala aos corações, toca, Senhor, toca agora mesmo algum coração que ainda não é teu, revela-te às suas almas, em nome de Jesus.
diabo do inferno, potestade das trevas, vai embora em nome de Jesus. Para que o Espírito Santo de Deus desça e toque e abençoe cada alma e cada vida nesta noite, neste lugar. E no nome de Cristo, é o Salvador do mundo. Oh, relabassana, ricalabona, licisi. Oh, rilabone.